Imagine descobrir que existe uma ferramenta capaz de reprogramar seus circuitos neurais em apenas 17 minutos, sem precisar de remédios, sem técnicas complicadas e sem depender de talento natural para manter a atenção. Parece exagero, mas a neurociência mostra que esse pequeno exercício mental pode alterar de forma duradoura o modo como o cérebro lida com distrações, e até com lapsos de atenção comuns do dia a dia. O mais surpreendente é que os efeitos não desaparecem depois, permanecem ativos, como se o cérebro tivesse recebido uma atualização de software. Isso não é papo motivacional, é ciência aplicada ao foco, à concentração e à produtividade real. E se em menos de meia hora fosse possível turbinar a performance cognitiva e até retardar o envelhecimento cerebral? A primeira coisa que muita gente pensa quando ouve falar em foco é que o problema está na falta dele. Mas a neurociência revela um detalhe contraintuitivo. Muitas vezes, não é ausência de atenção, mas excesso direcionado para estímulos irrelevantes. Esse excesso desgasta os circuitos neurais, rouba a memória de trabalho e gera a sensação de que nada é concluído. O resultado é um ciclo de frustração em que a produtividade cai e os lapsos de atenção se acumulam. Isso acontece porque o cérebro, ao longo do dia, alterna naturalmente entre estados de concentração profunda e vigilância ampla. Quando se tenta forçar apenas o foco estreito, a mente entra em desequilíbrio. É nesse momento que distrações parecem irresistíveis, especialmente para quem convive com tal ou já sente o peso do envelhecimento cerebral. A plasticidade do cérebro, porém, mostra que esse cenário pode ser transformado com práticas simples e consistentes. Um dos pontos mais intrigantes é perceber como os lapsos de atenção não afetam apenas tarefas grandes, mas também momentos pequenos. Quem nunca se distraiu no meio de uma conversa importante ou esqueceu por completo o que estava lendo segundos antes? Esses intervalos são conhecidos como piscadas atencionais, e a ciência comprova que podem ser reduzidos drasticamente com exercícios mentais de curta duração, como a interocepção. Além disso, compreender que a atenção não é apenas um recurso individual, mas um sistema treinável, abre portas para estratégias mais inteligentes. A neurociência moderna já mostra como exercícios de 17 minutos são capazes de reorganizar os circuitos neurais e gerar clareza mental duradoura. Esse tipo de prática ajuda tanto crianças que sofrem com distrações constantes quanto adultos que precisam manter performance cognitiva alta em trabalhos exigentes. Outro fator importante é perceber que proteger a mente não significa apenas ganhar foco no presente, mas também evitar o declínio cognitivo no futuro. O envelhecimento cerebral pode ser retardado quando hábitos corretos são aplicados: sono adequado, visão panorâmica, monitoramento aberto e respeito ao ritmo biológico. Esses elementos trabalham em conjunto para reduzir lapsos de atenção e manter a produtividade em alto nível. O grande convite aqui é enxergar o foco como uma habilidade moldável, e não como um talento fixo. Se os circuitos neurais podem ser fortalecidos com treino, então qualquer pessoa pode conquistar mais atenção e concentração sem depender de métodos complicados. A chave está em aplicar os exercícios certos, nos momentos certos, e manter disciplina mínima para colher resultados surpreendentes. Agora, o que realmente surpreende é a forma como a prática de 17 minutos pode mudar tudo. Tópico 1. A base do problema. Por que a atenção falha? A atenção sempre foi vista como um recurso precioso, mas pouca gente entende por que ela escorrega pelas mãos tão facilmente. A neurociência mostra que, mesmo sem todos sofrem com lapsos de atenção constantes, quase como pequenas piscadas invisíveis que desconectam o cérebro do presente. É nesse espaço que o celular vibra, a notificação chega e a concentração se perde. Esses momentos de distração parecem inofensivos, mas são como rachaduras nos circuitos neurais que sustentam a memória de trabalho e o foco sustentado. O curioso é que o cérebro humano não foi projetado para manter concentração absoluta por longos períodos. Ele precisa alternar entre foco profundo e momentos de vigilância ampla, justamente para garantir a sobrevivência em ambientes imprevisíveis. Isso explica por que é tão fácil distrair-se com barulhos, movimentos no canto da visão panorâmica ou até mesmo pensamentos internos que surgem sem convite. A plasticidade do cérebro molda esse processo, mas também o torna vulnerável a interferências externas. Quando se observa pessoas com o paradoxo fica ainda mais evidente. Não se trata de falta de foco absoluto, mas de um foco intenso em estímulos irrelevantes, o que impede a filtragem eficiente das informações úteis. Enquanto isso, os circuitos neurais responsáveis pelo monitoramento aberto ficam sobrecarregados, gerando a sensação de mente dispersa. Esse mesmo fenômeno pode acontecer com qualquer pessoa, em maior ou menor grau, dependendo do nível de atenção treinada. Esse mecanismo é chamado de attentional blink, ou piscada atencional. Durante frações de segundo,
A mente simplesmente falha em registrar informações importantes, como se a câmera mental piscasse e perdesse o quadro decisivo. Isso impacta diretamente a performance cognitiva, pois reduz a capacidade de consolidar memórias de trabalho e compromete a produtividade em tarefas que exigem alta concentração. Até mesmo em atividades simples, como ler um texto ou ouvir uma explicação, esse lapso pode mudar completamente o resultado final. A boa notícia é que a neuroplasticidade não é estática, ela pode ser treinada. Assim como exercícios físicos fortalecem músculos, exercícios mentais fortalecem a atenção. A meditação, por exemplo, já provou ser capaz de reduzir os lapsos de atenção, mas ainda assusta quem acredita que seja necessário sentar por horas em silêncio absoluto. O que os estudos revelam é que práticas curtas, direcionadas e bem aplicadas podem reprogramar o cérebro de forma surpreendente. E aqui entra um detalhe fascinante. Existe um exercício de apenas 17 minutos que mostrou resultados duradouros na redução das piscadas atencionais, tanto em crianças quanto em adultos, em pessoas com ou sem TAA. Esse simples treino de interocepção, voltado para observar o corpo e a respiração, parece abrir um novo caminho na busca por foco real. Mas antes de mergulhar nesse exercício específico, é preciso entender como funciona o paradoxo da atenção e por que, em muitos casos, o problema não é falta de foco, mas excesso dele em estímulos errados. Tópico 2. O paradoxo do foco e do TDAH. É curioso pensar que o problema da atenção não é simplesmente falta de foco. Muitas vezes, o cérebro entra em estado de hiperfoco em estímulos que não trazem nenhum benefício real, como uma rede social que prende por horas ou uma música que se repete mentalmente sem parar. Esse excesso de concentração em pontos irrelevantes drena a energia dos circuitos neurais responsáveis por manter a memória de trabalho ativa e funcional. É como se o cérebro fosse um holofote potente, mas mal direcionado. No caso do TAA, esse paradoxo fica ainda mais evidente. Não se trata de um déficit absoluto, mas de uma atenção mal regulada, que alterna entre distrações rápidas e mergulhos profundos em coisas sem importância. A neurociência aponta que, nesses momentos, o monitoramento aberto fica comprometido, o que limita a visão panorâmica necessária para organizar as informações ao redor. O resultado é uma performance cognitiva irregular, às vezes brilhante, às vezes desastrosa. Quem já se pegou estudando e, de repente, percebeu que leu 10 páginas sem lembrar de nada, já experimentou na prática esse paradoxo. O cérebro estava focado, mas não na direção correta. Esse tipo de distração silenciosa é mais traiçoeira do que olhar o celular, porque dá a sensação de produtividade sem que o aprendizado real aconteça. É nesses momentos que a neuroplasticidade precisa ser usada de forma estratégica, para corrigir a rota da concentração. Uma das estratégias para lidar com esse excesso de foco desregulado é usar o conceito de visão panorâmica. Em vez de ficar fixo em um ponto, a pessoa aprende a expandir a percepção para o ambiente, ativando circuitos neurais diferentes e reduzindo a chance de mergulhar em distrações irrelevantes. Atletas de alto rendimento fazem isso o tempo todo. Em um campo de futebol, por exemplo, o jogador não olha apenas para a bola, mas monitora todo o espaço, mantendo a produtividade atencional. Outro recurso poderoso é o monitoramento aberto, que se aproxima da meditação, mas sem rigidez. Ele consiste em observar pensamentos, sons e sensações sem se prender a nenhum deles. Ao praticar esse exercício mental, o cérebro se acostuma a não grudar em estímulos soltos, reduzindo a probabilidade de cair em lapsos de atenção. Essa técnica já mostrou efeitos positivos tanto em adultos quanto em crianças, com ou sem TAA, o que revela sua aplicação universal. Mas talvez o ponto mais impactante seja que essas práticas não exigem horas de dedicação diária. Estudos mostram que exercícios de apenas 17 minutos de interocepção, voltados para perceber respiração e sinais do corpo, conseguem reduzir significativamente esses excessos de foco mal direcionado. É como se o cérebro aprendesse a regular a intensidade do holofote, iluminando o que realmente importa. E é exatamente nessa linha que o próximo ponto se aprofunda, trazendo as evidências científicas que sustentam essa descoberta. Tópico 3. O poder da interocepção em 17 minutos. Entre todas as técnicas que a neurociência investigou, poucas chamaram tanta atenção quanto a interocepção. Esse termo parece complicado, mas nada mais é do que voltar a atenção para dentro do corpo, perceber a respiração, os batimentos cardíacos, a temperatura das mãos, o ar entrando e saindo pelos pulmões. É simples, acessível e não depende de nenhum equipamento. Em apenas 17 minutos de prática, os pesquisadores observaram mudanças duradouras nos circuitos neurais ligados à atenção e à concentração. O impacto desse exercício mental foi medido em estudos rigorosos.
Pessoas que praticaram interocepção reduziram significativamente as piscadas atencionais, aqueles microlapsos que fazem perder uma informação crucial. Esse efeito foi observado em crianças, adultos, pessoas com TAA e até idosos, o que mostra a plasticidade do cérebro em qualquer fase da vida. Em outras palavras, a performance cognitiva pode ser elevada de forma universal, sem distinção de idade ou condição. Um detalhe curioso é que essa prática não é uma meditação no sentido tradicional. Não se exige ficar imóvel por horas ou repetir mantras. O foco está em sentir o corpo e treinar a memória de trabalho a se manter estável, sem se distrair com estímulos aleatórios. Ao final dos 17 minutos, a sensação é de clareza mental e foco refinado, como se o cérebro tivesse recebido um banho de reset atencional. Isso gera ganhos diretos em produtividade e concentração. Imagine, por exemplo, um estudante prestes a encarar uma prova importante. Ao aplicar esse exercício pouco antes do estudo, ele não apenas melhora a atenção, como também fortalece os circuitos neurais responsáveis por consolidar o conteúdo. O mesmo vale para profissionais em reuniões decisivas ou atletas que precisam de foco absoluto antes da competição. Essa prática funciona como um aquecimento cerebral, preparando a mente para responder melhor às demandas externas. Outro ponto relevante é o impacto na prevenção do declínio cognitivo. Com o envelhecimento cerebral, a tendência natural é perder eficiência nos processos de atenção e memória de trabalho. A interocepção, ao fortalecer esses circuitos, ajuda a retardar esse processo, oferecendo uma espécie de seguro mental para o futuro. Não se trata apenas de viver mais, mas de manter a clareza e a produtividade mesmo com o passar dos anos. Tudo isso reforça que a interocepção é uma ferramenta prática e poderosa, muito além de um simples exercício de respiração. Em apenas 17 minutos, ela ensina o cérebro a reduzir lapsos de atenção, equilibrar foco e visão panorâmica, e melhorar a performance cognitiva. Mas o mais intrigante é entender por que esses efeitos são tão duradouros e como o cérebro consegue consolidar essa mudança tão rápido. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. A ciência por trás dos resultados. Quando se fala em exercícios de interocepção de 17 minutos, a pergunta natural é: por que isso funciona de maneira tão poderosa? A neurociência explica que, durante esse curto período, ocorre uma reorganização nos circuitos neurais ligados à atenção e à memória de trabalho. Esses circuitos são como redes de estradas que, com o treino, ficam mais pavimentadas, permitindo que os sinais elétricos viajem com menos ruído. O resultado é um foco mais estável e uma performance cognitiva mais confiável. Pesquisas com neuroimagem mostram que áreas como o córtex pré-frontal e o tálamo entram em maior sincronia depois da prática. Essas regiões são responsáveis por filtrar estímulos e manter a concentração no que realmente importa. É como se o cérebro ganhasse um guarda de trânsito mais eficiente, controlando o fluxo de informações que entram na consciência. Com isso, os lapsos de atenção diminuem, e até pessoas com TAA percebem maior clareza mental. Outro ponto fascinante é o papel da neuroplasticidade. Ao repetir esse exercício, mesmo por curtos períodos, o cérebro fortalece conexões já existentes e cria novas rotas. Esse processo lembra o treino físico. Levantar um peso leve várias vezes pode gerar mais resultado do que um esforço exagerado feito raramente. Assim, 17 minutos diários de interocepção constroem uma base sólida contra o declínio cognitivo e o envelhecimento cerebral. Os cientistas também observaram melhorias em tarefas que exigem vigilância contínua, como identificar estímulos rápidos em meio a distrações. Isso confirma que a técnica não apenas reduz distrações, mas amplia a capacidade de resposta atencional. Imagine um motorista que precisa reagir rapidamente a um pedestre atravessando a rua ou um cirurgião em plena operação. A eficiência desses circuitos neurais faz toda a diferença para a produtividade e a segurança. Vale destacar que os efeitos não se limitam ao momento imediato. Diferente de uma xícara de café, cujo efeito desaparece em poucas horas, a prática cria ajustes duradouros. Estudos longitudinais mostram que mesmo semanas após o treino, os benefícios continuam presentes. Isso prova que a plasticidade do cérebro não é apenas uma teoria bonita, mas uma realidade aplicada à vida cotidiana. Mas talvez o mais impressionante seja a universalidade do método. Crianças, adultos, idosos, pessoas com ou sem TAA,
todos demonstraram progresso com o mesmo protocolo simples. Esse detalhe quebra a ideia de que apenas alguns privilegiados conseguem treinar foco. A ciência está dizendo: qualquer pessoa pode, com disciplina mínima, mudar sua relação com a atenção. E isso abre espaço para refletir sobre os impactos práticos no dia a dia, em casa, no trabalho e nos estudos. Tópico 5. Aplicações práticas no dia a dia. Saber que a neurociência comprovou os efeitos da interocepção é fascinante, mas o que realmente transforma é aplicar isso na rotina. Imagine acordar pela manhã e, antes de abrir o celular, reservar 17 minutos para perceber a respiração, o coração e até a postura corporal. Esse exercício mental atua como um filtro que prepara os circuitos neurais para lidar com o bombardeio de estímulos que o dia trará. O simples ato de começar assim já reduz a chance de se distrair com coisas inúteis logo nas primeiras horas. No ambiente de trabalho, a prática também se mostra poderosa. Quantas vezes alguém senta diante do computador e passa minutos travado em tarefas secundárias, sem conseguir se concentrar no que importa? Ao aplicar a interocepção pouco antes de iniciar o expediente, a performance cognitiva muda. A atenção se mantém mais firme, a memória de trabalho registra melhor as informações e até reuniões cansativas parecem fluir com mais clareza. É como ter um botão de ajuste fino para o cérebro. Estudantes também colhem benefícios claros. Em vez de encarar os livros com a mente cheia de preocupações, podem usar esse treino como um ritual pré-estudo. Ao sentir o corpo e acalmar a mente, reduzem os lapsos de atenção e ampliam a produtividade durante as horas de leitura e escrita. Isso potencializa a retenção, já que os circuitos neurais estão mais preparados para consolidar memórias. Quem prepara o cérebro antes de estudar se diferencia de quem apenas força a concentração. Nos esportes, o impacto é igualmente evidente. Atletas de alta performance usam técnicas de respiração e monitoramento aberto para melhorar foco em momentos decisivos. A interocepção funciona como uma versão simplificada e científica dessas práticas, alinhando corpo e mente. Antes de um treino ou competição, dedicar 17 minutos para esse exercício pode significar a diferença entre manter a concentração no jogo ou se perder em distrações externas. Produtividade e foco andam lado a lado com esse hábito. Outro exemplo prático é o uso para reduzir o estresse. Muitas pessoas chegam ao final do dia mentalmente exaustas, sem perceber que boa parte da energia foi gasta em distrações desnecessárias. Ao inserir a interocepção como uma pausa estratégica, é possível renovar a clareza mental e prevenir o envelhecimento cerebral. Pequenos treinos constantes fortalecem a plasticidade do cérebro, tornando a mente mais resiliente a pressões externas e ao declínio cognitivo natural da idade. O mais instigante é que essas aplicações não dependem de grandes mudanças de estilo de vida. Não é preciso virar monge ou morar em um retiro para colher resultados. Com disciplina mínima e 17 minutos por dia, qualquer pessoa pode notar transformações reais em foco, atenção e produtividade. Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável: se os efeitos são tão acessíveis, como é possível que tão poucos ainda conheçam esse recurso e apliquem de fato em suas rotinas? Tópico 6. O impacto em diferentes faixas etárias. Um dos achados mais surpreendentes da neurociência é que a interocepção de 17 minutos funciona para qualquer idade. Crianças, por exemplo, apresentam uma redução significativa nos lapsos de atenção logo após a prática. Isso é especialmente útil em tempos de excesso de telas, em que a concentração é constantemente fragmentada. Treinar os circuitos neurais tão cedo fortalece a memória de trabalho e cria hábitos que podem acompanhar o estudante por toda a vida escolar. Na adolescência, a situação é ainda mais desafiadora. A fase é marcada por oscilações emocionais, busca por identidade e um bombardeio de estímulos digitais. Nesse contexto, distrair-se é quase inevitável. No entanto, a prática regular de interocepção ensina o cérebro jovem a equilibrar o foco, reduzindo a tendência de mergulhar em hiperfoco em conteúdos irrelevantes. É como oferecer uma bússola cognitiva em meio ao caos, melhorando a produtividade em estudos, esportes e até nas relações sociais. Adultos também colhem benefícios claros. Quem enfrenta longas jornadas de trabalho, prazos apertados e múltiplas responsabilidades costuma sentir a performance cognitiva despencar ao longo do dia. Ao adotar o exercício de 17 minutos como uma rotina de manutenção, a atenção se mantém mais estável, a concentração melhora e a produtividade cresce. É como recarregar a bateria mental sem precisar de estimulantes artificiais, apenas com o poder da plasticidade do cérebro. Quando se olha para os idosos, o efeito se torna ainda mais relevante. O envelhecimento cerebral traz naturalmente o declínio cognitivo, mas esse processo não precisa ser acelerado.
Estudos mostram que a interocepção fortalece os circuitos neurais ligados à memória de trabalho e reduz os lapsos de atenção típicos da idade avançada. Isso significa mais independência, clareza e qualidade de vida. Em vez de aceitar a perda como inevitável, é possível treinar o cérebro para continuar afiado. O contraste entre gerações evidencia um ponto central: a universalidade da prática. Enquanto uma criança aprende a focar melhor para estudar, um idoso pode usar a mesma técnica para se lembrar de compromissos importantes ou manter a mente ativa em conversas. A plasticidade do cérebro não distingue idade, ela responde ao estímulo sempre que acionada. Esse detalhe reforça que ninguém está velho demais ou jovem demais para começar. Essa perspectiva intergeracional mostra que o cérebro humano pode ser treinado em qualquer fase da vida, como se fosse um músculo em constante evolução. Mas fica a dúvida: se os efeitos são comprovados em todas as idades, quais outros benefícios podem surgir quando se combina a interocepção com estratégias complementares de atenção, como visão panorâmica e monitoramento aberto? Tópico 7. A visão panorâmica como aliada. A maioria das pessoas acredita que manter o olhar fixo em um ponto é sinal de concentração, mas a neurociência revela que isso pode aumentar os lapsos de atenção. A visão panorâmica, por outro lado, ativa circuitos neurais que ampliam a percepção e reduzem a sobrecarga da memória de trabalho. É como passar de uma lanterna estreita para um holofote que ilumina todo o ambiente. Essa técnica se conecta diretamente à produtividade e ajuda a equilibrar o foco sem se distrair facilmente. Quando se pratica a visão panorâmica, o cérebro entra em um estado de monitoramento aberto. Em vez de colar a atenção em um detalhe, ele distribui os recursos cognitivos pelo espaço, como quem observa uma paisagem ampla. Isso reduz a chance de mergulhar em hiperfoco em estímulos irrelevantes, o que é particularmente útil para quem lida com TAA. O simples ato de levantar os olhos da tela e expandir a visão já gera impacto imediato nos circuitos neurais ligados à atenção. Atletas de elite usam esse recurso intuitivamente. Um jogador de basquete não observa apenas a bola, ele enxerga os companheiros, os adversários e até os movimentos sutis nas laterais da quadra. Essa capacidade de visão panorâmica garante decisões mais rápidas e melhora a performance cognitiva sob pressão. Adaptado ao dia a dia, significa prestar atenção ao que acontece ao redor, sem se deixar prender por pequenos estímulos que desviam o foco do essencial. No trabalho, aplicar a visão panorâmica pode evitar que alguém se afunde em detalhes sem importância. Imagine um profissional revisando um relatório. Se ele fixa apenas em uma palavra, corre o risco de perder o sentido geral. Mas se alterna entre olhar detalhado e visão ampla, a compreensão se torna mais fluida. Essa oscilação saudável entre foco estreito e visão panorâmica é o que fortalece a plasticidade do cérebro e mantém a produtividade estável. Um exercício simples para treinar esse recurso é levantar os olhos do texto ou da tela e, por alguns segundos, tentar perceber tudo o que está no campo de visão: objetos, cores, movimentos. Esse exercício mental, quando repetido, fortalece os circuitos neurais da atenção dividida e reduz os lapsos de concentração. A prática também ajuda a equilibrar estados emocionais, já que amplia a percepção corporal e reforça a interocepção. A grande sacada é que a visão panorâmica não substitui o foco, mas o complementa. Ela funciona como um contrapeso, impedindo que a mente mergulhe demais em distrações específicas. Ao treinar essa habilidade junto com a interocepção de 17 minutos, a pessoa cria um sistema de defesa poderoso contra a dispersão mental. Mas ainda falta entender como o monitoramento aberto entra nessa equação e reforça, de maneira quase invisível, a estabilidade da atenção. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. O monitoramento aberto e sua eficácia. Enquanto a visão panorâmica expande a percepção do ambiente, o monitoramento aberto trabalha em outro nível, o interno. Essa técnica consiste em observar pensamentos, emoções e sensações corporais sem se apegar a nenhum deles. A neurociência mostra que, ao praticar esse exercício mental, os circuitos neurais ligados à atenção se fortalecem, reduzindo os lapsos de concentração. É como assistir a um filme sem se deixar arrastar para dentro da tela, mantendo uma clareza cognitiva constante. Muita gente confunde monitoramento aberto com meditação tradicional, mas existe uma diferença sutil. Na meditação clássica, busca-se esvaziar a mente ou fixar-se em um único ponto,
como a respiração. Já o monitoramento aberto permite que tudo seja notado, mas nada retém a atenção por completo. Esse estado promove uma espécie de limpeza nos circuitos neurais, evitando que a memória de trabalho fique saturada. A produtividade aumenta porque o cérebro não desperdiça energia em distrações inúteis. Um exemplo prático: imagine estar em uma sala de aula. Enquanto o professor fala, surgem pensamentos sobre tarefas pendentes, barulhos no corredor e até lembranças do que aconteceu mais cedo. Em vez de lutar contra essas distrações, a prática do monitoramento aberto ensina a observá-las como nuvens que passam. Assim, a atenção retorna naturalmente ao ponto principal sem esforço excessivo. Essa habilidade reduz o impacto do TAA e ajuda qualquer pessoa a manter foco de forma mais leve. No ambiente profissional, o monitoramento aberto pode ser usado antes de reuniões importantes ou durante momentos de estresse. Observar as próprias reações internas, sem julgamentos, dá espaço para respostas mais conscientes. Isso previne explosões emocionais e melhora a performance cognitiva em decisões rápidas. Empresas que treinam equipes com esse tipo de técnica relatam ganhos em produtividade e até em inovação, já que a mente se torna mais flexível e criativa. Outro benefício é o impacto no envelhecimento cerebral. Pesquisas sugerem que práticas regulares de monitoramento aberto ajudam a manter a plasticidade do cérebro, reduzindo o declínio cognitivo. Ao exercitar constantemente a capacidade de observar sem prender-se, cria-se uma espécie de musculatura atencional que se mantém ativa com o tempo. Isso garante mais clareza mental em idades avançadas, além de mais resiliência contra o estresse. O mais interessante é que o monitoramento aberto não exige mais do que alguns minutos diários. Ele pode ser praticado em fila de banco, no transporte público ou até caminhando na rua. Basta observar os pensamentos e sensações sem agarrar nenhum deles. Quando combinado com a interocepção e a visão panorâmica, o cérebro se fortalece em múltiplas frentes. Mas ainda há um ponto crucial a ser explorado: como esses treinos afetam diretamente a produtividade no cotidiano. Tópico 9. Produtividade e clareza mental. Produtividade não é apenas fazer mais em menos tempo, mas sim conseguir direcionar a atenção para o que realmente importa. A neurociência mostra que, quando os circuitos neurais estão bem treinados pela interocepção, visão panorâmica e monitoramento aberto, a concentração se torna mais estável. Isso significa menos lapsos de atenção, mais clareza na memória de trabalho e menos esforço para manter foco em tarefas longas. É como trabalhar com uma mente mais leve e precisa ao mesmo tempo. Um exemplo prático: imagine alguém revisando um relatório extenso. Normalmente, a pessoa se distrai com mensagens, barulhos ou até pensamentos internos, o que faz a revisão demorar muito mais. Com a prática dos exercícios mentais, esse mesmo relatório pode ser lido em menos tempo e com maior retenção. A performance cognitiva melhora, e a sensação de produtividade cresce naturalmente. Não é sobre trabalhar mais horas, mas sobre otimizar cada minuto de foco. Outro ponto interessante é que a produtividade não se limita ao trabalho ou aos estudos. Ela aparece em pequenas ações cotidianas, como cozinhar sem se distrair com o celular ou terminar uma conversa sem perder o fio da meada. A mente treinada reduz os lapsos de atenção e mantém a clareza mesmo em tarefas simples. Essa consistência gera mais confiança e fortalece a disciplina, já que o cérebro aprende a concluir o que começa. Além disso, os benefícios se acumulam ao longo do tempo. A plasticidade do cérebro garante que, quanto mais se pratica, mais fortes ficam as conexões responsáveis pela concentração. Isso ajuda a prevenir o declínio cognitivo que vem com o envelhecimento cerebral, preservando a agilidade mental. Pessoas que treinam a atenção regularmente relatam sensação de vitalidade e foco em idades avançadas, o que reforça que a produtividade é um estilo de vida, não apenas uma técnica. Esse impacto também se reflete nas relações interpessoais. Estar presente em uma conversa, sem se distrair, fortalece vínculos e cria conexões mais profundas. A atenção plena, sustentada por esses exercícios, transforma encontros em experiências mais ricas e memoráveis. A memória de trabalho registra melhor os detalhes, o que faz diferença em amizades, relacionamentos e até no ambiente profissional. O foco se torna um presente oferecido ao outro. O mais curioso é que essa produtividade não nasce de esforço forçado, mas de treinos simples de 17 minutos e práticas complementares. A clareza mental conquistada gera mais resultados em menos tempo, sem desgaste exagerado. Porém, ainda resta explorar um ponto essencial: como esses treinos não só aumentam a produtividade agora, mas também funcionam como escudo contra o declínio cognitivo no futuro. Tópico 10. Protegendo o cérebro contra o declínio.
Com o passar dos anos, a tendência natural do cérebro é sofrer declínio cognitivo. A memória de trabalho perde eficiência, os lapsos de atenção se tornam mais frequentes e a produtividade diminui. A neurociência, no entanto, mostra que o envelhecimento cerebral não precisa ser encarado como sentença. Práticas como interocepção de 17 minutos, visão panorâmica e monitoramento aberto fortalecem circuitos neurais que protegem contra esse desgaste. É como manter o motor de um carro bem lubrificado, mesmo após anos de uso. A plasticidade do cérebro permite ajustes mesmo em idades avançadas. Estudos indicam que pessoas que treinam a atenção regularmente apresentam declínio cognitivo mais lento do que aquelas que nunca praticaram exercícios mentais. Esse efeito protetor se soma a hábitos simples de rotina, como dormir bem, manter atividade física e reduzir distrações. Tudo isso atua diretamente na prevenção do envelhecimento cerebral e na manutenção de uma performance cognitiva estável. Um fator pouco comentado, mas essencial, é o papel do ritmo biológico. O cérebro opera em ciclos naturais de atenção e energia, que variam ao longo do dia. Quando esses ciclos são ignorados, a pessoa força foco em momentos de baixa, aumentando os lapsos de atenção. Ajustar os horários de estudo, trabalho e descanso de acordo com o ritmo circadiano potencializa a concentração e protege contra o desgaste dos circuitos neurais. É justamente esse ponto que livros como Mude Seus Horários, Mude Sua Vida exploram com profundidade. Eles mostram que alinhar a rotina ao relógio interno não é luxo, mas uma estratégia de proteção contra declínio cognitivo e perda de foco. Organizar refeições, sono e até exercícios no horário certo cria uma sincronia entre corpo e mente. Esse alinhamento reduz o estresse cerebral e mantém a clareza mental por muito mais tempo. Assim, não se trata apenas de treinar a atenção com exercícios isolados, mas também de criar uma vida que respeite os próprios ciclos naturais. Uma mente que trabalha junto ao corpo preserva circuitos neurais com mais eficiência e mantém a memória de trabalho afiada. Pequenas mudanças de hábito, quando combinadas com treinos de interocepção e monitoramento aberto, se tornam um verdadeiro escudo contra o envelhecimento cerebral. A grande reflexão aqui é simples. Proteger o cérebro contra o declínio não exige medidas drásticas, mas disciplina em aplicar técnicas comprovadas e respeitar os ritmos internos. Cada prática, seja de 17 minutos de atenção plena ou de ajuste nos horários, é como um investimento em longevidade mental. Mas, para que esse conhecimento não fique apenas na teoria, é preciso pensar em como ele pode ser colocado em prática de forma leve, sem parecer mais uma obrigação. A jornada que percorremos até aqui mostrou que a atenção não é um recurso fixo, mas um sistema dinâmico que pode ser treinado e fortalecido. A neurociência comprovou que exercícios simples, como os 17 minutos de interocepção, aliados a estratégias como visão panorâmica e monitoramento aberto, transformam a maneira como os circuitos neurais lidam com distrações. Isso não apenas melhora a produtividade no presente, como também protege contra o declínio cognitivo no futuro. O foco não precisa ser encarado como algo que se tem ou não, mas como uma habilidade em constante evolução. Outro ponto essencial foi perceber que a falta de concentração não significa ausência de foco, mas, muitas vezes, foco em estímulos irrelevantes. Esse paradoxo, tão comum em quem lida com TAA e até em pessoas sem diagnóstico algum, explica por que é tão difícil manter consistência. A boa notícia é que a plasticidade do cérebro permite reorganizar esses padrões, fortalecendo a memória de trabalho e reduzindo lapsos de atenção. A mente pode ser ensinada a escolher onde colocar energia, economizando recursos mentais. Essa capacidade de reprogramar o cérebro revela que não há idade ou condição que impeça o progresso. Crianças, adultos e idosos, todos demonstraram benefícios claros com práticas curtas e acessíveis. O envelhecimento cerebral pode ser retardado, e até prevenido em certos aspectos, quando os circuitos neurais são estimulados corretamente. Pequenas escolhas diárias, como respeitar o ritmo biológico, dormir bem, praticar exercícios mentais e físicos, constroem uma barreira natural contra a perda de clareza mental. E se você deseja dar um próximo passo nessa jornada, existe um recurso que pode acelerar esse processo. O e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Esse material mostra, de forma prática, como aplicar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, romper padrões de autossabotagem e fortalecer a disciplina no cotidiano. Mais detalhes estão disponíveis no comentário fixado deste vídeo, para que você possa acessar sempre que quiser e começar a transformar sua rotina. Agora, se este conteúdo agregou valor para você, aproveite para deixar o seu like, inscrever-se no canal Neuropsico e ativar as notificações. Assim, você garante que não vai perder nenhum vídeo novo e ainda ajuda esse trabalho a alcançar mais pessoas.
Cada gesto seu fortalece uma comunidade que busca evolução pessoal com base na neurociência, de forma prática, humanizada e sem atalhos ilusórios. O conhecimento só faz sentido quando compartilhado, e sua participação é parte desse processo. E lembre-se, o cérebro nunca para de aprender. Cada dia é uma oportunidade de reprogramar seus circuitos neurais, conquistar mais clareza e criar uma vida alinhada aos seus objetivos. Se você quer continuar esse caminho, existe um vídeo complementar que pode transformar sua perspectiva: Como reprogramar seu cérebro em apenas 7 dias. Ele aprofunda os conceitos que discutimos aqui e mostra como aplicar esses princípios de forma acelerada. Clique e dê sequência à sua jornada de transformação.